Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez no programa Amigos em Debate, aqui no canal da DDE, da Rede Luz Espírita. E tema de hoje, o que direito e espiritismo tem a ver? Data vênia, meus amigos advogados, colegas de profissão, Dr. Rodolfo, Dr. Marchiori, estão aqui conosco para a gente tentar trazer para você aí de casa o que o direito tem a ver com o espiritismo numa ótica tão atual hoje, em tempos de, meus amigos, Sérgio Moro, Polícia Federal e tudo mais. Então, Dr. Marchiori, começa dizendo para nós o teu sentimento. Tem a ver? Doutrina espírita tem direito? Na verdade, queridos amigos, tem tudo a ver a relação entre direito e espiritismo ou religião, né? Por quê? Porque o direito nada mais é a legislação do que a demonstração da evolução moral do homem, né? Por que nós temos leis? Nós temos leis porque nós ainda não temos a capacidade, né, de nos regularmos somente com a moral, né? Fazer só o bem, essas nossas imperfeições, infelizmente, faz com que nós aqui na Terra, na nossa existência, tenhamos a necessidade de criação de lei. Por isso que o direito e o espiritismo é tão próximo. Tanto que Kardec, na sua incrível sabedoria, já fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, perguntando a espiritualidade, né? Afinal de contas, por que precisamos de leis? Está lá no Livro dos Espíritos. E dentro daquela pergunta, os Espíritos nos esclarecem que, infelizmente, precisamos de normas em razão da nosso grau de evolução. Quanto maior o grau de evolução, menos leis, menos normas. Por isso que o espiritismo tem tudo a ver, ou a religião, tudo a ver com o direito. Não concorda, doutor? Concordo. Veja, o espiritismo, a partir da codificação de Allan Kardec, o nome já diz codificação de Allan Kardec, não é? Então, o espiritismo, ele busca, assim como a legislação, traçar normas, traçar caminhos a serem seguidos por todos nós, justamente, como disse o Marchiori, por nossa imperfeição. Então, está intimamente ligado, sim, o direito e o espiritismo. A grande questão é como trabalhar o direito e o espiritismo nos dias de hoje, onde ainda temos o egoísmo na nossa sociedade de forma tão acentuada, né? A desinformação, como trabalhar todos os operadores do direito, trabalhar o espiritismo ou a religião, a religiosidade e o direito. Como se dá essa aplicação do direito no nosso dia a dia? Entendi. Se a gente pensar que desde os 10 mandamentos, antes dos 10 mandamentos, Código Hammurabi, a sociedade, num planeta de expiações e provas, ela depende de normas, né? E olha, será eu vou jogar a bomba para vocês agora. Será que quando a gente pega o ensinamento do Cristo, que sobre o perdão das ofensas, sobre oferecer a outra face, isso meio que ofende nós, operadores do direito? Porque nós somos treinados a seguir esta ou aquela tese, teses e antíteses. Qual o sentimento de vocês a esse fato, teses, antíteses e a figura de um juiz, analisando o fato entre as partes e o ensinamento do Cristo? Veja só, embora tenha essa interligação entre direito e espiritismo, como estamos comentando, né? Infelizmente, nós, como operadores do direito, buscamos a satisfação do nosso cliente nessa existência. Enquanto que o espiritismo coloca assim, que a justiça ela se faz através das diferentes reencarnações.
mundo de provas e expiações. O direito, então, embora haja essa interligação, ainda trabalha com a satisfação do direito nesta existência. Então, eu vou ser sincero, eu me sinto um pouco frustrado com a legislação escrita, porque... A legislação da terra. Da terra, né? Porque aqui o que a gente busca é, quando o cliente vem até nós, né? Satisfação daquele momento, nessa existência, para daqui um ano e meio que ele quer, né? Resolvido o seu problema. E quanto que nós sabemos que essa lei material, embora seja imperfeita, ainda assim a justiça divina, ela não se dará somente nessa encarnação, né? Ela virá... Eu vou pegar um gancho aqui. E se o cliente não tem tanto direito assim, e nós, pelo Código de Ética, temos que defendê-lo? Então, aí se o cliente não tem tanto direito assim, nós devemos, antes de tudo, analisar, né, qual é o caso fático para verificar se devemos ou não patrocinar aquela causa, patrocinar aquela pessoa. Mas antes de tudo, aceitando ou não o patrocínio daquela ação, devemos informar a pessoa de que a sua conduta eticamente está equivocada. Porque muitas vezes... Dependente, eu vou te defender, mas você está errado. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Olha, eu posso até te defender, mas saiba antes que você não está pleno dos seus direitos. Não tem a plenitude. Você... pode ser que você, ao final da ação, você consiga lograr êxito, mas não necessariamente você está amparado pelo direito. E outra postura que nessas relações que você está dizendo, que o advogado tem que ter, é informar também ao cliente que, por mais que ele tenha razão, a justiça terrena não é divina, né? Porque a justiça terrena... A justiça é uma lei natural, vocês concordam? A justiça é uma lei natural. Kardec traz isso pra gente. E olha a grande diferença da justiça natural, criada por alguém sábio, criador, princípio primeiro de todo o universo, imutável, segue essas normas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, ao passo que a legislação nacional nossa já é uma lei perene, defeituosa. Então nós temos que passar para o cliente também, que ele faz muita confusão, de que justiça terrena é divina, não são coisas diferentes. Então, embora ele saiba que ele tem, abre aspas, o direito aqui, às vezes ele não consegue aquela satisfação íntima, porque a justiça terrena, ela não é a divina, aquela que completa, o que traz paz, o que traz o amor. Vou soltar tá bom, então. E se aquele cliente que tem plena convicção que ele está errado, na justiça, ele ganha o processo? Então aí, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. O que é justiça? O que é justiça numa situação dessa? Veja, a justiça vem de justo, não é? A justiça de um não necessariamente é a justiça para o outro. Certo. E como se dá, então, diante da espiritualidade, não só diante do direito, essa questão da justiça? O sujeito, moralmente, como disse o Marchiori, muitas vezes não está amparado pela moral a conseguir algo, mas a justiça lhe proporciona aquilo. Moralmente ele não tem aquele direito, mas por meio da justiça terrena, ele alcança esse direito. E aí, como será? Como devemos interpretar, Marchiori, a justiça nesse ponto? O que é justiça? O que é justiça para mim, de repente, não é justiça para você? E eu vou responder essa sua pergunta. Kardec, na sabedoria, fez essa pergunta para os espíritos. Questão 875 do Livro dos Espíritos. Pergunta a ele, o que é justiça? E os espíritos responderam no Livro dos Espíritos. Justiça nada mais é do que respeitar o próximo. Respeitar o direito alheio. Ponto. Enquanto que a justiça no direito já abre aspas, obediência à lei. Então, às vezes, o cliente tem aquele direito porque obedeceu à lei, mas tem que estar ciente de que, às vezes, aquela lei imperfeita criada pelos homens não é a justiça dita no Livro dos Espíritos, que é o respeito ao próximo. Eu tenho outra frase para os dois. Eu estava no congresso lá em Pedro Leopoldo, Haroldo Dutra Dias disse o seguinte:
há muita injustiça, mas não há um injustiçado. Perfeito. Só o Espiritismo pode explicar isso? Veja, eu não diria que só o Espiritismo pode explicar isso. Mas o Espiritismo concorda com essa afirmação? O Espiritismo, sim. Todos somos imperfeitos. Se não existe um injustiçado, significa que Deus é perfeito. Que todos nós somos imperfeitos, portanto, somos devedores de algo, por isso estamos respondendo, estamos resgatando algo. Por isso que não somos injustiçados. Haja vista a criança, quando nasce com problemas de saúde, que para a sociedade, né, ou para aqueles que não têm o conhecimento da doutrina espírita, dizem, mas como essa criança sofreu, padeceu tal moléstia, ou padeceu algo inesperado que causou-lhe tanto sofrimento? É um injustiçado? É o caso de um empresário que todo mundo gosta, não tem nenhuma ação na Justiça do Trabalho e quebra. Exatamente. Então, ele de fato... E pega fogo na fábrica. Isso, de fato ele é injustiçado? Não, perante os ensinamentos, as leis divinas, e o que o nosso Mestre Jesus trouxe para nós e depois esclarecido pormenorizadamente pela doutrina espírita, não há nenhum injustiçado, porque todos nós estamos resgatando algo aqui, não necessariamente dessa encarnação, como disse o Marchiori, mas sim de vidas pretéritas, onde muitas vezes nos equivocamos de forma desastrosa até, né? E aí viemos para esta existência agora, e aí resgatamos algo que aparentemente seria uma injustiça. Por isso que não há injustiça. Você acha que se o cliente que perdeu um processo, o cliente perdeu o processo, mas ele tinha, por questões técnicas, que entre nós advogados, aí em casa todo mundo eu tenho certeza que já teve um parente que, por um motivo processual, perdeu o prazo, não chegou na audiência a tempo, perdeu o processo. Se ele tiver essa ideia de que existe injustiça, mas nenhum injustiçado, lhe traria algum alívio? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Aí eu acho... Essa ideia traz conforto? Olha, eu perdi o processo, mas... Traz. Eu acho que é aí que entra a questão da doutrina espírita, porque ela traz exatamente esse conforto para a pessoa de que ela está ciente de que, embora eventualmente possa perder um processo, na verdade, ela não é uma pessoa injustiçada. É a famosa lei de causa e efeito. Então, se tudo acontece na nossa vida, igual você citou a questão de alguém que inesperadamente quebrou, fazendo tudo certinho na sua empresa, etc., né? Algum motivo existe. Se não existe um motivo nesta encarnação, porque ele andou corretamente na linha, algo existe em outra encarnação, né? A lei de causa e efeito, que faz com que ele, infelizmente, venha a padecer naquele momento, mesmo andando certinho no processo, correndo no seu desenvolvimento da sua empresa ou desenvolvimento do teu processo. Se algo aconteceu fora da linha, é porque teve uma causa para isso. Não existe consequência sem causa. Em tempos aí de Operação Lava Jato, a nossa profissão, enquanto advogados, nunca teve tão na mídia, né? As pessoas, por mais leigas que sejam, elas já sabem o que é sentença, o que é liminar, o que é prisão preventiva. Mas, no aspecto geral, vou perguntar para os dois. A sociedade brasileira, ela está se modificando ou, é bom o empresário estar preso, mas se fosse comigo eu queria estar solto? A sociedade brasileira ainda tem essa noção de que a corrupção deve ser combatida, tudo, ou ainda, se puder corromper, oferecer dinheiro para a guarda, não pagar imposto e por aí vai, aí não aplica ética, não aplica corrupção. Qual que é o sentimento de vocês? Olha, eu tenho visto... Opinião pessoal, né? Claro, não tem
não tenha dúvida. Eu entendo e tenho visto, né, que as pessoas já há um crescimento moral, principalmente a partir dessa Lava Jato, né, que a gente vê prisões de pessoas que antigamente eram intocáveis, prisões de pessoas de que o povo elegeu, né, esperando que ele seria o nosso salvador, e de repente foi uma pessoa que pela Lava Jato mostrou-se que não tinha um caráter tão idôneo assim. Então as pessoas começaram eu vejo um progresso, as pessoas estão aceitando mais essa questão da condenação daquele que está errado e deve pagar pelo que fez, não só aqui, mas em futuras encarnações, mas aqui também tem que começar. Então eu acho que as pessoas começaram a enxergar um pouco de que essa vantagenzinha brasileira já não tem mais espaço. Seja desde o pagamento de uma propinazinha para um guarda de trânsito para livrar de uma multa, de um bafômetro? De um bafômetro que de repente, né, que ele transgrediu a regra, seja de uma nota fiscalzinha diferente da realidade, até aqueles desvios de numerários absurdos que aconteceram lá em Brasília, né? Então eu acho que as pessoas caíram um pouco em si, de que levar essa vantagenzinha não é uma coisa jeitinho boa. brasileiro? Não é uma coisa boa, né? Olha, eu sigo um pouco a linha do Marchiori. Eu entendo que o que está acontecendo no Poder Judiciário, na Lava Jato, é um reflexo da nossa sociedade. Veja, uma grande corrupção na cabeça daquele que corrompe é a mesma situação de uma pequena corrupção. O sujeito sai da sociedade e entra no mundo político. Aquele sujeito, e nós vemos isso no dia a dia, né? A pequena corrupção é de uma nota fiscal, a pequena corrupção no dia a dia. Então, você faz alguma coisa aqui que custe R$10, uma pequena corrupção. Quando você celebra um contrato com a Petrobras de 10 milhões, uma pequena corrupção, 10 bilhões, uma pequena corrupção é 10 milhões. Veja, é uma questão de proporção. É uma questão social. É uma questão social. Só que ainda eu vejo que as pessoas estão tendo contato com esse tipo de informação. Mas sinceramente, eu ainda não vejo uma mudança de postura da sociedade. Eu, infelizmente, não vejo essa mudança. Você vê ainda as pessoas praticando pequenas corrupções, furando fila, tentando vantagens, pequenas vantagens do dia a dia. Então, furar uma fila é uma falta ética. Né? Você está desrespeitando aqueles outros, muitas vezes, não é? Você está vendo o seu bem. Quando o sujeito desvia dinheiro de um contrato bilionário, ele está passando à frente daquele que precisa de saúde. Não é? Ele está tirando dinheiro daquele que precisa de saúde. Assim como furar uma pequena fila, é uma questão de proporção. São faltas éticas que a nossa sociedade ainda sofre. Precisa dessa mudança cultural, precisa do respeito para com a sociedade, com o seu próximo. Infelizmente, a nossa sociedade ainda tem essa visão. Está sendo exposto isso na televisão? Sim, mas eu não vejo ainda essa mudança social. Infelizmente, eu penso, é uma posição pessoal, que demorará ainda algum tempo para mudar isso, porque a nossa sociedade não mudou. As pessoas ficam revoltadas com esse tipo de informação, não é? Mas não muda em casa. Não adianta ficar revoltada e falar, o sujeito A, B, C foi preso, que ótimo, mas continua furando a fila. Quer dizer... Nesse contexto que vocês trouxeram, a gente está falando bastante de sociedade, né? Que existem ecos daquilo que é o ideal que a gente precisa, só que, por outro lado, a pessoa sabe que está errado, mas não muda o íntimo. Só que o Espiritismo traz claramente que a evolução é a lei de Deus. Sim. Sendo uma lei de Deus, ela é irrevogável, imutável. Sim. Kardec nos explica que estamos passando por um período que os mundos evoluem e, falando especificamente do planeta Terra, a gente vai passar de expiações e provas para regeneração. Para concluir o nosso bate-papo, nós vamos perder o emprego um dia? Ora, eu
particularmente... Nosso emprego de advogado mesmo. Sim. Eu, particularmente, Os juízes, rapidinho, pra gente fechar o da bloco. nossa profissão, no mundo feliz que nos aguarda. E eu acho o seguinte, desculpem, que rapidamente ainda não, porque para podermos chegarmos nessa situação em que não precisaremos mais de legislação para regrar as nossas condutas, ainda demoraremos assim milhões de anos. Então, assim, a curto prazo, eu acho que ainda não. Ainda não? Ainda não. Estamos garantidos. Estamos garantidos. O direito será assim mais sutil, mas ainda... Doutor Rodolfo, o que o senhor acha? Eu acompanho o Marchiori, né? Não será, né, nesta encarnação e nem na próxima que a profissão de advogado se extinguirá, né? Entretanto, os operadores do direito, de forma geral, devem buscar cada vez mais a sua evolução espiritual, independentemente de religião. Se é hoje ou amanhã, tem que começar hoje, né? Tem que começar hoje, para chegarmos um dia nessa situação de não haver mais necessidade de um poder judiciário tão atuante que nem temos hoje, que é reflexo justamente dessa imprevisão da sociedade, não é? Desse egocentrismo. Então, demorará ainda... Eu tenho direito. O direito é meu, mas o seu próximo... né? O seu direito termina onde começa do outro. E na visão, muitas vezes, da sociedade, não, o meu direito termina ultrapassando o direito do outro. Da sociedade disso, né? Então, eu não quero que faça uma ponte aqui que vai ajudar milhões para não... Exatamente, porque vai fazer sombra na minha propriedade ou algo assim. Então, estamos garantidos ainda, entretanto, né, tendo que tomar a precaução sempre de buscar a conciliação, buscar inserir no nosso dia a dia a aplicação dos ensinamentos da doutrina espírita, a aplicação dos ensinamentos de Jesus, para que não só atuemos juridicamente, mas atuemos humanamente no cotidiano das pessoas, né? Para que possamos cada vez mais buscar um consenso. Eu adorei o programa. Somos advogados e sabemos as dificuldades do dia a dia, principalmente esse detalhe da gente ter que explicar para o cliente que isso não é tão ético, não é tão... Mas, enfim, termos que defender, porque a todos é dado o direito da justiça. E isso nós vamos ter que fazer um segundo tempo, um próximo programa. Eu já vou deixar os dois intimados aqui, porque você aí de casa que acabou de assistir esse programa, curte, compartilhe, principalmente mande os seus comentários pelo YouTube, no canal da DDE, através da Rede Luz Espírita. Estamos aguardando a sua opinião para um próximo encontro. E o programa Amigos em Debate, infelizmente, fica por aqui hoje. Mas para você, estamos aguardando a sua curtida, compartilhe, comente e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Eu que agradeço.